Estou um bocado nervoso, mas é normal, né? Não estou em sala de aula, então não tenho aquele conforto do espaço pequeno, mas enfim. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Eu agradeço pelo convite ao presbítero Zoênio Gueiros, presidente da ARPAV, e por meio dele para todos da direção do Centro de Estudo John Knox. Recebi o convite como uma honra e espero honrar o convite. Gostaria também de expressar minha alegria por tentar contribuir para a promoção do Reino de Deus, no serviço aos irmãos, numa obra tão importante, que é a escolarização de gerações. Deixo claro também que essa é a minha primeira incursão numa exposição pública sobre o Hermann Doiver, em especial sobre a sua contribuição na filosofia. Não sou um especialista em Doiver, também sou um iniciante, como muitos aqui. Outro alerta. Os assuntos que vou abordar aqui são complexos e amplos. Como o meu tempo é exíguo, não parece, mas é, inevitavelmente farei generalizações que necessitariam de maior aprofundamento. Antecipadamente, peço desculpas por alguma colocação que possa parecer simplificadora, oportunizando justos reparos. Um outro alerta: pode haver redundância entre a minha palestra e a da querida irmã Caris. Mas eu não vejo nenhum problema nisso. Na realidade, isso é positivo para reforçar, reafirmar alguns aspectos da filosofia de Doiver. Sobre a estrutura da palestra, eu gostaria de dizer que eu a subverti. A estrutura proposta por mim mesmo, eu alterei. Ao estudar o tema, vi que o resultado saiu diferente do projeto. É normal. Isso é normal. Alguém vai fazer um TCC, ele tem um projeto. Quando ele começa a estudar, ao longo do estudo ele muda. E tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque não é a teoria que tem que... não é a realidade que tem que se acomodar à teoria. Na realidade, a teoria, como a do Doiver, expressa a realidade. É diferente, por exemplo, do marxismo, do materialismo histórico, da filosofia de história de Marx, onde ele criou uma concepção de mundo, tentou aplicar aquela concepção no mundo, não encaixou e ele tentou mudar o mundo revolucionariamente. Então, tem que ser assim mesmo, adaptação. Bom, caso tenha algumas perguntas, né, já foi dito que elas serão feitas no final da palestra. Mas chega de preliminares e vamos ao que interessa. O tema da minha palestra é Hermann Doiver e o problema da autonomia do pensamento humano na modernidade. Nós temos 3 pontos aqui. Primeiro, Hermann Doiver. Quem é? Segundo, qual é o problema da autonomia do pensamento? Que problema é esse? E terceiro, na modernidade. O que é a modernidade? Então nós temos quem? Hermann Doiver. O que? O problema da autonomia do pensamento humano. E quando? Na modernidade. Eu espero que o Senhor me dê graça de poder contemplar essas 3 faces aqui do nosso tema. Já disse que esse itinerário está um pouquinho modificado, mas basicamente nós vamos, na primeira palestra, fazer uma fundamentação teórica sobre esse problema, sobre o pensamento de Hermann Doiver. E na segunda palestra, fazer uma crítica a essa suposta autonomia do pensamento e também algumas aplicações para a nossa realidade escolar. O conteúdo das palestras, na verdade, em tese, eu daria o primeiro e o segundo ponto na primeira palestra, terceiro e quarto na segunda, né? Seria o quê? Qual vai ser o nosso percurso aqui? Primeiro, eu vou falar um pouco sobre Kant e o grito emancipatório do homem. O problema da autonomia do pensamento no Ocidente. Depois nós vamos analisar a ressonância ou as ressonâncias do pensamento de Kant
o pensamento de autonomia de Kant no Brasil. A relação da autonomia, emancipação na educação brasileira. Terceiro ponto, nós vamos rastrear, e aí nós vamos recuar na história, até o início da história moderna, nós vamos fazer um rastreamento do projeto de autonomia na modernidade, antes de Kant, e aí vai ser uma perspectiva histórica. E a nossa conclusão será o problema da autonomia do pensamento do Ocidente, desconstruindo o mito e as ditas aplicações. Bom, esse é o nosso itinerário, é isso que nós pretendemos, pela graça de Deus, cumprir. Eu gostaria de ler um texto, e aí está exposto aí, não precisa trazer Bíblia, e para nos localizarmos um pouquinho. Está em Colossenses 1, do 13 ao 17, que diz o seguinte: Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo é o agente e o fim da criação. Ele é. Veja, ele é o ser. Ele é o eu sou. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Quer dizer, esse texto, ele se encaixa perfeitamente dentro da filosofia de Hermann Doiver. Muito bem, vamos lá então. Primeira parte, Kant e o grito emancipatório do homem. O problema da autonomia do pensamento no Ocidente. Eu encontrei essa imagem sugestiva, né, um peixinho se emancipando, né, do seu pequeno aquário, tentando buscar a sua liberdade, mas ao tentar fazer isso, ele está se dirigindo para outro aquário. Não para o mar, mas para outro aquário. Então, fica aí a sugestão do nosso tema. Bom, eu começo analisando uma pequena obra de Immanuel Kant, que foi um filósofo alemão que viveu no século XVIII, na Prússia. E o pequeno texto de Kant se chama O que é o Esclarecimento. Essa obra ela foi publicada em 1784, portanto, antes da Revolução Francesa, que foi em 1789. E essa obra surgiu a partir de uma solicitação de um jornal alemão, de Berlim, que pediu para os seus leitores expressarem, problematizarem o que era o esclarecimento. Vários leitores mandaram respostas para o jornal e Kant, o grande filósofo, mesmo depois de ter escrito já a sua obra Crítica da Razão Pura, o grande filósofo também enviou uma resposta para o periódico alemão. É uma resposta curta, relativamente curta, você encontra na internet facinho, tem basicamente 7 a 8 páginas, onde ele explica o que é o esclarecimento. E eu vou citar dois fragmentos dessa obra. Kant inicia o seu texto dizendo o seguinte: esclarecimento, ou iluminismo, porque em alemão a palavra iluminismo é Aufklärung, que quer dizer esclarecimento, mas é o mesmo Lumière, francês, quer dizer iluminismo, ou enlightenment, inglês, quer dizer iluminação. Mas enfim, para Kant, esclarecimento é o quê? Iluminismo é o quê? É a saída do homem
da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude. Tenha coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. Então, a palavra de ordem do iluminismo, segundo Kant, é o quê? É um clamor emancipatório para o homem. O homem tem que se emancipar. O homem tem que sair da sua menoridade. Ele tem que ousar. Sapere aude é ouse saber, em latim. Ouse saber. Ora, se a menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo, isso significa dizer que a maioridade seria o quê? O uso do seu entendimento sem a intervenção de outrem. Mas Kant continua. E ele diz o seguinte: por que o homem está nessa condição? Ele diz: a preguiça, indolência e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois de a natureza já os ter libertado da tutela alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na minoridade. É por essas mesmas causas que, com tanta facilidade, outros homens se colocam como seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, se tenho um diretor espiritual que assume o lugar de minha consciência, um médico que por mim escolhe a minha dieta, então não preciso me esforçar. Não tenho necessidade de pensar. Veja, é um texto forte. É um texto contundente. É um clamor pela autonomia absoluta do homem de toda e qualquer autoridade. Inclusive a autoridade de Deus. Nós vamos voltar a esse texto mais adiante. Quero dizer, lembrei aqui do Augusto Nicodemos, quando ele começa a apresentar os problemas, ele diz: olha, irmãos, eu não estou concordando com isso não, viu? Eu só estou primeiro apresentando o problema, a origem do problema. Depois nós vamos fazer a crítica. Então, o que é o iluminismo para Kant? Em Kant encontramos o fim de um processo e o início de outro. Que fim de processo é esse e que início de outro é esse? Em Kant, nós temos o fim de um processo no sentido de que esse processo de emancipação do homem, de autonomia do homem em relação a qualquer autoridade externa, ele começa lá no humanismo, do século XIV, XV, lá no renascentismo, passando pela revolução científica do século XVII, tendo um contributo também da reforma protestante, chegando ao iluminismo do século XVIII. Ou seja, esse brado kantiano, ele é o fim de um processo que surgiu no século XIV, XV, XVI. Mas é o início de um outro processo, é o limiar de um outro processo. Processo esse que nós chamamos de modernidade. Onde essa autonomia, aqui nós temos o início, é o brado inicial de emancipação do homem. Esse brado kantiano vai ser ouvido na Revolução Francesa, nos movimentos do século XIX e, obviamente, ele vai chegar ao século XX, mas se esgota após a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos chegar lá. Kant e sua época representam uma inflexão na história do Ocidente. A história caminhava numa direção. Com o iluminismo, ela muda de direção. Para uns, essa mudança foi extremamente importante. Para nós,
em vários aspectos, essa mudança foi extremamente nociva. É a mudança da transcendência para a imanência. O iluminismo para Kant seria, portanto, a passagem desse homem, da sua transcendência para a imanência, da sua menoridade, onde ele tem que ser conduzido pelos outros, para a sua maioridade, onde ele se liberta de toda e qualquer amarra externa. Brado pelo amadurecimento da razão humana e pela completa libertação da tutela de qualquer autoridade. É uma proposta de ruptura com a tradição, com a hierarquia e, em última instância, com o próprio Deus. Nesse processo, o homem, segundo Kant, estava se tornando autônomo, emancipado. Mas o que quer dizer autonomia? O que esse conceito significa? Na sua etimologia, a palavra autonomia é derivada da junção de dois termos gregos. Auto, isto é, de si mesmo, e nomos, que significa lei. Pessoa, portanto, uma pessoa autônoma é aquela que estabelece suas próprias leis. Não se submete à lei de outro. Portanto, a autonomia é o contrário de heteronomia. E o que é a heteronomia? Em termos gerais, é toda lei que procede de outro. Hetero, outro, e nomos, lei. Podemos dizer que a heteronomia é um sistema de ética segundo o qual as normas de conduta provêm de fora. Portanto, o homem moderno, de forma progressiva, passa a rejeitar toda e qualquer heteronomia. Tudo aquilo que não procede do seu próprio intelecto, da sua própria razão, ele rejeita. E torna-se o promotor de suas próprias normas. O resultado desse processo está sintetizado na frase abaixo. Um literato russo, ateu, chamado Vladimir Nabokov, ele diz: ao homem livre não faz falta um Deus. Como cristão, nós devemos rejeitar a autonomia, entendida aqui como a emancipação do homem em relação a Deus. No entanto, também rejeitamos certas heteronomias, aquelas que conflitam com a vontade de Deus. Conforme o comentário de Alexander Hodge, na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 23, ele diz o seguinte, que o limite de nossa obediência a uma heteronomia só será encontrada quando formos intimados a fazer algo contrário à autoridade superior de Deus. Ou seja, nós obedecemos a uma autoridade heterônoma, que é Deus, em primeiro lugar. E as outras autoridades externas a nós só nos submetemos a elas quando elas estão em concordância com a vontade de Deus. Pois bem, então aqui nós concluímos essa primeira parte, que é definir, apresentar esse pensamento kantiano sobre a autonomia, como ele inicia isso, como é que esse processo tem o seu ápice em Kant, mas ao mesmo tempo ele dá continuidade a essa ideia. Avançando um pouquinho aqui, nós vamos entender o seguinte, esse brado, esse chamado para a emancipação humana de Kant ecoou no mundo. Ecoou no mundo ocidental, primeiramente ecoou na Revolução Francesa, e a Revolução Francesa passou a ser universalista, e as ideias da Revolução se expandiram, e essas ideias se manifestaram na América como um todo, na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Essas ideias atravessaram séculos e chegaram à educação brasileira.
né? E agora eu vou mostrar para vocês uma série de títulos de obras que apresentam esse princípio. Não vou analisar, o meu propósito não é isso, nem tenho competência para fazer isso, não sou pedagogo da área de educação, mas eu vou apenas evidenciar para vocês os ecos kantianos na educação brasileira. Olha lá. Esse livro traduzido aqui, do Theodor Adorno, chamado Educação e Emancipação. Olha a conexão. A emancipação proposta por Kant. Esse outro livro aqui, o título do livro já é provocador. O Mestre Ignorante. E o subtítulo, não sei se vocês conseguem ver aí, porque está claro, chama-se 5 lições sobre a emancipação intelectual. Outros, Educação da Insurreição. Olha o que é dito. Emancipação humana, ontologia e pedagogia, em Georg Lukács e Paulo Freire. Outro, humanização e emancipação intelectual. E não para por aí. Em 2004, o MEC lançou uma espécie de cartilha, onde era direcionada essa cartilha aos conselhos escolares das escolas. Desculpa a redundância. Né? E o respeito à valorização do saber e da cultura do estudante e da comunidade. Nessa pequena obra, que está disponível na internet, o MEC define o que é educar. Ele diz, não sei se vocês conseguem ler na parte de baixo. Educar é totalmente diferente de treinar, domesticar, adaptar, moldar, adequar, integrar. Educar não é enquadrar, incluir em padrão ou modelo, mas é formar pessoas autônomas, sujeitos livres e responsáveis. Educação é o processo de emancipação humana. E aí, dentro do texto, dentro do livrinho, é feita uma pergunta, que tem essa interrogação gigantesca aí. Como construir a emancipação numa sociedade de exclusão? E aí, o texto diz, para que as crianças se tornem autônomas, livres, responsáveis e emancipadas, elas precisam se apropriar ou incorporar a cultura da comunidade onde vivem. E, ao mesmo tempo, desenvolver condições pessoais e subjetivas na construção da história, na melhoria das condições da sua vida. A existência humana é historicamente produzida. Olha o relativismo. O historicismo que Hermann Doiver tanto combateu. A existência humana é historicamente produzida. Não tem absolutos. Não tem heteronomia. Só tem espaço para autonomia. Isto é, nós somos produto das relações vividas. Essas relações consistem nas mais diversas formas de encontro e conflito entre nossa base biológica, questão de gênero aí, e nosso corpo e o mundo e a sociedade na qual estamos inseridos. Pronto, aqui nós temos o princípio absoluto da autonomia, associado com o princípio, também combatido por Hermann Doiver, do historicismo, de que nós somos produtos unicamente da nossa história. Não há verdades absolutas, não há verdades objetivas. Toda e qualquer verdade é construída historicamente. E educar é inserir as crianças neste mundo. Segundo o MEC, em 2004. Vocês sabem quem estava no governo, né?
Bom, outros exemplos. Emancipação Humana e Educação. Essa matéria aí da revista Veja, publicada em, se eu conseguisse ver, era bom, 2019, março de 2019. É uma educadora alemã e ela diz, só a educação liberta. Era o título. Há 40 anos, a alemã Utter Kramer abriu uma escola construtivista em uma favela. E com esse princípio. Bom, agora vamos... eu fui bastante genérico agora, até então, mas vamos focar em dois tópicos, em duas filosofias da educação, onde o pensamento kantiano está bem presente. O primeiro é Paulo Freire. Tem duas obras aqui, uma do Vicente Zatti, acho que é Zatti, onde o título da obra é Autonomia e Educação em Immanuel Kant e Paulo Freire. Então ele faz a conexão direta na obra. E o próprio Paulo Freire, com a sua obra, conhecidíssima na nossa realidade, Pedagogia do quê? Da autonomia. Autonomia que vem de quem? De Kant. Que representa o quê? Um brado de libertação do homem em relação a toda e qualquer autoridade, inclusive a de Deus. Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire diz o seguinte: ao invés da escola preparar as crianças para memorizar fatos e conceitos e fazer prevalecer a heteronomia nos sujeitos, fazer prevalecer o quê? A autoridade de alguém sobre o educando, deve-se possibilitar a aquisição de habilidades nas diferentes áreas do conhecimento, através de situações de aprendizagens que lhes permitam o pensar e o agir crítica e criativamente, desenvolvendo o quê? A iniciativa própria e tornando-se o quê? Sujeitos autônomos. O nosso irmão, o presbítero Solano Portela, ele escreve o seguinte sobre essa obra do Paulo Freire. Ele diz, Solano Portela, na Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire procura dar lições pontuais aos professores para que aprimorem a sua prática de ensino dentro do relacionamento professor-aluno-escola. E aí o Solano Portela faz um complemento. Ele diz, muitos desses conselhos são de grande valia. E nós devemos pensar desta maneira. A verdade onde estiver nossa. Hermann Doivert, na sua filosofia, ele estabeleceu um princípio de diálogo crítico. Um diálogo antitético com o pensamento secular. O cristão não pode simplesmente romper com o pensamento secular e não dialogar com o pensamento secular. Ele tem que dialogar. Só que ele tem que dialogar de forma antitética, de forma crítica, tentando conhecer o pensamento secular para ver as suas fraquezas e, a partir dali, propor algo distintamente cristão. E o Solano Portela reconhece isso, mas ele diz, no entanto, ele ainda insiste, ele quem? Paulo Freire, ainda insiste em indicar que o caminho para o sucesso na educação é a libertação da heteronomia. Essa rejeição teórica da lei confunde ainda mais a já acabada mente dos nossos professores. Para Solano Portela, portanto, o grande problema ocorre quando a autonomia significa isso, a rejeição teórica da lei. E o que inclui, ele diz, a lei de Deus. Esse livro que estão ensinando aos nossos filhos é muito importante nesse debate aqui. Bom, continuando, assim, paremos um pouquinho. Então, até aqui eu falei do Paulo Freire.
como o próprio Solano Portela reconhece alguns contributos, mas identifica diversos problemas nessa filosofia e que a Caris, quem estuda, sabe melhor do que eu quais são os problemas, os vínculos que Paulo Freire estabeleceu com o marxismo, né, a sua proposta revolucionária e todos os problemas decorrentes disso. Mas, claro, ele não está desconectado do próprio Kant, como Marx não estava desconectado de Kant, e assim podemos, numa regressão, entendermos a origem aí do problema. Mas não é só Paulo Freire, não. Piaget também. Piaget e o seu construtivismo e a sua conexão com a autonomia. Eu coloquei aqui de propósito, eu fiz um print de um artigo que está no Cielo, né, onde é um repositório de artigos científicos, e onde esse professor da Universidade Federal do Ceará, professor de psicologia e pedagogia também na pedagogia ele ensina psicologia clínica, e ele diz o seguinte, o título do artigo dele é Autonomia Intelectual, mas ele vai mais, moral. Autonomia intelectual e moral, como finalidade da educação contemporânea. Ou seja, para ele, a finalidade da educação contemporânea é isso. Autonomia intelectual e moral. Segundo Jesus Garcia Pascoal, que eu acho que ele é brasileiro, o espanhol, a pronúncia é outra aí, né? O autor do artigo, ele diz assim, abre aspas, agir moralmente correto, ele está se baseando, obviamente, naquelas fases do amadurecimento, do crescimento da criança, né? Fase do desenvolvimento da criança de Piaget. Ele diz, agir moralmente correto, na fase que antecede a autonomia moral, significa obedecer e cumprir as ordens desse outrem superior. A lei é inquestionável. Perante ela só cabe uma atitude moralmente correta, a obediência. Não pense que ele está falando isso aqui do ponto de vista positivo. Ele está fazendo uma crítica. E está exaltando a pedagogia de Piaget como promotora de autonomia. Pelo fato de a relação entre os sujeitos estar baseado no respeito unilateral, adulto-criança, e pelo fato também de a lei provir de outrem, Piaget chama a essa fase de heteronomia moral, quando a criança ainda está subordinada a um poder externo. Continuando, ele diz, com a autonomia ocorre o avanço significativo no desenvolvimento da moralidade. Então, a autonomia representa o desenvolvimento da moralidade. Como nos diz o próprio Piaget. E aí ele cita o Piaget. Piaget diz, a regra do jogo se apresenta à criança não mais como uma lei exterior. Aí Piaget coloca, sagrada. Enquanto imposta pelos adultos. Mas como resultado do quê? Da livre decisão. E como digna de respeito na medida em que é mutuamente consentida. Nós estamos falando aqui de uma proposta educativa cujo público-alvo são crianças. Não é como a pedagogia do adulto, que era uma das propostas do Paulo Freire. Mas aqui é para criança. Novamente, recorro a Solano Portela, onde ele faz, naquela obra, uma crítica ao construtivismo, e ele diz o seguinte, o construtivismo é exatamente a liberação dos absolutos. Meu irmão, minha irmã, você que tem em alta conta o construtivismo, olha o que o nosso irmão aqui diz. O construtivismo é exatamente a liberação dos absolutos, conclamada pelo homem
pós-moderno. O construtivista, Lino de Macedo, identifica bem a questão quando diz, aí ele cita esse Lino de Macedo, abre aspas, ele diz assim, o Lino de Macedo, o construtivismo de Piaget encaminha-nos para uma posição em que o erro, como oposição ao acerto, deve ser revisto, interpretado de outro modo. Aquilo que é errado em um contexto pode estar certo em outro. Qual é a dedução desse sapere aude, desse brado pela autonomia de Piaget na criança? Qual é a conclusão que esse Lino de Macedo chega? É essa aí. Um relativismo total e absoluto. O erro, como oposição ao acerto, deve ser revisto. Ou interpretado de outro modo. Aquilo que é errado em um contexto pode estar certo em outro. Está errado aqui. Então, na realidade, você tem um relativismo absoluto. Bom, segundo Solano Portela, a autonomia, e obviamente que eu concordo com ele, segundo Solano Portela, a autonomia como problema, se manifesta ou manifesta-se quando ocorre, primeiro, a rejeição teórica da lei. O problema é esse. Rejeição teórica da lei. Ou segundo, a liberalização dos absolutos. Ou a libertação dos absolutos. E isso tem implicações. Em muitos casos, a lei rejeitada é principalmente a lei de Deus, expressa nas Escrituras. Portanto, gerando o quê? Há um relativismo como norma. Isso é uma consequência direta do sapere aude, do ouse saber de Kant. Podemos chegar a algumas conclusões provisórias, né, sobre tudo que eu falei, as duas partes do nosso programa aqui. Diz assim, o sapere aude, o ouse saber kantiano, era apenas uma proposta para produzir a autonomia das crianças e dos adultos e dos jovens, no que diz respeito ao saber fazer. É óbvio que nós incentivamos a autonomia da criança, que ela possa saber escovar os dentes, saber tomar banho, arrumar suas coisas, limpar uma casa, lavar um banheiro. É claro que nós incentivamos. Mas será que a proposta kantiana, freiriana e de Piaget visava apenas o saber fazer? Porque se for isso, até aí nós concordamos. Ou era um programa que incluía outras emancipações? A história vai evidenciar que a proposta de autonomia e emancipação postulada pelos iluministas e evidenciada na obra de Kant envolvia muito mais do que apenas objetivos técnicos pedagógicos. No fundo, tratava-se de um projeto de transformação sociocultural. Era, na realidade, uma gigantesca cosmovisão, com implicações em todas as áreas da vida humana, em especial na educação e na religião. Era aquilo que o presbítero Zoene acabou de colocar. Era uma cosmovisão. O projeto kantiano, abraçado por tantos educadores, visava isso. Visava uma mudança, uma transformação, um projeto de transformação completa da sociedade. Era uma visão de mundo. O que Kant estava propondo era que o homem colocasse os óculos do sapere aude, colocasse os óculos da autonomia e pudesse interpretar o mundo, ler o mundo, agir no mundo a partir de uma cosmovisão autonômica, relativista, ante toda e qualquer autoridade
e, obviamente, em última instância, no limite, anticristã, antibíblica e antideus. Está indo rápido, né? Eu não sei eu tenho quanto tempo aí ainda dessa primeira. Tá bem? Eu perdi o tempo. Você tem que levantar uma plaquinha assim e falar, ó, 5 minutos, tal. Conclua, porque eu vou embora. Bom, gente, até aqui eu procurei evidenciar 2 pontos, não é isso? Procurei apresentar o ápice de um pensamento na obra do Kant, pensamento de autonomia que vem lá do século XIV, nós já vamos falar, já chegamos lá, e que chega no século XVIII, com o iluminismo, chega no seu apogeu. E a partir daí, nós vamos ter os ecos disso no mundo ocidental. Né? Os ecos na educação, na sociedade, na economia, na política, na religião, na teologia. Aí nós vamos ter o liberalismo do século XIX, o liberalismo teológico. E chegamos ao século XX, com esse caos teórico. Muito bem. Posto isso, nós vamos fazer um regresso agora, nós vamos voltar. Nós vamos fazer um rastreamento desse projeto. Vamos rastrear o projeto de autonomia na modernidade antes de Kant. Nesse sentido, nós vamos ter uma perspectiva histórica. E aí o que eu faço? Vou fazer o rastreamento, ou seja, vou começar no 14 e vou chegar ao 18 novamente, na Revolução Francesa. E a partir daí eu avanço. Eu avanço para o 19, para o 20 e concluo fazendo uma aplicação de tudo isso. Tá? É assim que está construído a nossa palestra. Vamos lá. Bom, novamente, como professor tem que ser, né? Vamos esclarecer alguns conceitos aqui. Né? Faz parte esclarecer conceitos. Eu já estou começando a ficar um pouquinho mais confortável, mas demora um pouco. Viu? Bom, primeiro, história moderna. Né? É importante distinguir, que eu vou fazer mais adiante, a história moderna da modernidade. Não são sinônimos. É importante que se tenha isso. Às vezes falar história moderna, modernidade, mas não são sinônimos. Vamos chegar a esse ponto. Quando nós falamos história moderna, nós estamos nos referindo a um período histórico. A um período histórico que isso é problemático, começa no século XV, XIV, dependendo do historiador. Isso aí está a critério do freguês, porque uns demarcam o século XIV, outros o século XV, pegando algum episódio, e o marco inicial pode ser a queda de Constantinopla, pode ser a invenção da imprensa por Gutenberg, pode ser a chegada de Cristóvão Colombo à América, pode ser o descobrimento do Brasil em 1500, ou seja, aí é uma questão de debate historiográfico sobre quando começa. Obviamente que esses marcos temporais aqui, eles são marcos que não representam muita coisa. Porque você não pode... Antes da história moderna, o que nós tínhamos? A medieval, né? Então, se constrói toda uma mentalidade sobre a história medieval, uma ideia da Idade Média, e aí chegamos ao século XV. Aí parece que na virada do século, o homem deixou de ser medieval e passou a ser outra coisa. Moderno. Aí o Renascimento vem e contribui para isso, né? Porque o Renascimento diz que a partir do século XIV e XV ocorre o renascimento, o renascentismo. Ou seja, dá início o renascer. O renascer do quê? Vamos problematizar isso. Mas, e aí, a história moderna começa, século XV, e vai até o XVIII. O XVIII é mais consensual.
O fim da Idade Média, no século XVIII, é mais consensual. Por quê? Porque o marco do fim de uma era é a Revolução Francesa, que começa em 1789. Quer dizer, faz sentido. Porque, de fato, a Revolução Francesa é uma ilustração. É a esquina do mundo. O mundo estava indo numa direção, mudou. Isso é a Revolução Francesa. E aí começa a história contemporânea. Isso? O mundo contemporâneo. Pois bem. Mas o que era moderno na história moderna? Por que a história moderna é chamada de moderna? Antes de qualquer coisa, os historiadores dizem, estão corretos, que na realidade a história moderna no século XV, XVI, ela foi marcada muito mais por continuidades do mundo medieval do que formada por rupturas. Então, o moderno aqui, ele é relativizado. Mas, enfim, ocorreram alguns fenômenos, alguns processos que identificam esse período como um período moderno. Que processos foram esses? Estão estampados aí. Primeiro, as grandes navegações, né? Onde os horizontes geográficos vão ser expandidos. Isso é um fato. Né? Com os portugueses, os espanhóis, com o descobrimento, o encontro, ou conquista da América, tem vários temas aí. Houve o quê? Uma ampliação dessa noção geográfica de mundo. Com o humanismo e o renascimento, houve também uma mudança significativa no modo de ser do homem, século XV, XVI. Novas percepções sobre o homem, uma nova antropologia. Uma antropologia que começa a ser autônoma. E aí, nos livros didáticos aparece aquela noção, né, de uma mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Há todo esse debate aqui no humanismo e no renascimento. Há a reforma protestante também, que quebra o poder monolítico da Igreja Católica. E a partir daí nós vamos ter três, né? Porque havia a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica e agora o cristianismo na linha protestante. O absolutismo, que vai romper com aquele localismo medieval, onde não existiam os estados como nós conhecemos hoje, não havia a França como nós conhecemos, não havia a Alemanha como nós conhecemos. O que havia eram territórios formados por dezenas de feudos, cada feudo possuindo uma relativa autonomia em relação aos outros, e o absolutismo vai gerar esse processo de centralização política, dando origem aos estados modernos, como Portugal, Espanha, Inglaterra, a França e outros. Também, avançando um pouco aqui, nós chegamos na Revolução Científica, onde nós vamos ter a famosa Revolução Copernicana, onde Copérnico, corroborado por Kepler, corroborado, por sua vez, por Newton, vai quebrar a estrutura científica, ou supostamente científica, que predominou durante toda a Idade Média, que foi a noção de heliocentrismo, de geocentrismo. E eles vão defender a proposta heliocêntrica. Na verdade, não é o universo que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Vamos falar disso mais adiante. E, finalmente, chegamos ao iluminismo. Portanto, todos esses movimentos, todos eles, sem exceção, veja aqui, cronologicamente, eu começo aqui no século XIV e vou até o XVIII. Todos eles, de alguma maneira, contribuíram para esse processo
de autonomia do pensamento humano. E, quando nós chegamos em Kant, século XVIII, nós temos o clímax disso. Vamos analisar um pouquinho melhor. Eu fiz esse mosaico aqui, né, para mostrar aqui, olhando do lado direito, né, esquerdo, superior, as grandes navegações, direito superior, Renascimento e Humanismo, no centro a Reforma Protestante, mais embaixo o absolutismo, o Newton aqui, no seu telescópio, e o Iluminismo embaixo. Um mosaico aí para representar, e essas coisas estavam conectadas, uma nas outras. Dificilmente você consegue analisar separadamente cada um desses movimentos. Todos eles têm conexões. Basta dizer uma. As grandes navegações, com as grandes navegações, os portugueses chegaram ao Brasil. E Calvino, o que faz? Vendo uma porta para a promoção do evangelho aberta, ele envia missionários para o Rio de Janeiro em 1555. Nós temos a primeira obra missionária, né? E quem conduziu, enviou, promoveu essa obra foi Calvino, aquele que é acusado de não fazer missões, de não apoiar missões, de ter um pensamento contrário. Mas veja, eu poderia conectar essas questões aqui. Todas estão conectadas de alguma maneira ou de outra. Só mais um exemplo. Pense no absolutismo. Lembre-se que a Inglaterra, né, tinha um rei, Henrique VIII, que, querendo ampliar o seu poder, vai romper com a Igreja Católica, vai romper com o papado, e ele cria uma religião onde é um misto entre um catolicismo com um protestantismo. Ele cria a Igreja Anglicana. E assim tem várias conexões possíveis aqui. Enfim, então tudo isso representa o quê? Isso é uma representação do que é moderno na história moderna, em relação à Idade Média. Bom, e modernidade? E o conceito de modernidade? Eu li bastante sobre isso, e depois, seguindo o princípio de menos é mais, eu decidi pegar um conceito que está na internet e que consegue ir ao X da questão para a noção, o conceito de modernidade. Então, isso aqui é de um dicionário. O que é modernidade? Qualidade ou estado do que é moderno, modernismo. Isso aí não nos interessa tanto, mas o que nos interessa é esses dois aqui. História e filosofia. Então, o que é modernidade? Foi um período, podemos também definir como um período, influenciado pelo quê? Pelo iluminismo. Então, a modernidade mesmo começa a partir do século XVIII, com o iluminismo. Período influenciado pelo iluminismo, em que o homem passa a se reconhecer como o quê? Autônomo. Um ser autônomo, autossuficiente e universal. E a se mover, e aí eu gostei muito dessa definição. E aí ele passa a se mover de que maneira? E a se mover pela crença. Olha, crença. Crença de quê? Qual era a crença dele, desse homem moderno, autossuficiente, autônomo, que nasce no iluminismo? Ele passa a crer em quê? De que, por meio da razão, então, o racionalismo aí, por meio da razão, se pode atuar sobre o quê? Sobre toda a realidade criada. Sobre a natureza, e aí nós temos o apelo ao cientificismo, melhor, a ciência, natureza e sociedade, filosofia, sociologia. Brilhante esse resumo aqui do que é modernidade.
Isso é a modernidade. Nasce no século XVIII. Promove esse homem como um ser autônomo e autossuficiente. E produz uma crença nesse homem. A crença de que, pela razão, ele tem a capacidade de dominar o mundo, de representar o mundo, de analisar o mundo. Não só o mundo natural, mas o mundo social, que inclui tudo. Inclui tudo. Isso é a modernidade. Um sonho ousado, mas um sonho emancipatório. Por isso é que Kant, o seu pequeno texto, é uma brilhante representação desse homem. Bom, isso aí não era para estar aí, era para estar lá atrás, mas tudo bem. É uma cronologia aqui. Eu já tinha falado disso, né? História moderna começa, para alguns, com a queda de Constantinopla em 1453, é a data mais convencional, Revolução Francesa, é o final, e aí vem a história contemporânea. Bom, até aqui foi esclarecendo conceitos. Um raio-x do que é a modernidade, do que é a história moderna, que foi a história moderna, esse período histórico, século XV ao XVIII, e o que foi a modernidade, século XVIII até... Aí tem um debate. Até quando vai a modernidade? Essa modernidade aqui que eu acabei de falar, né? Só deixar o conceito. Até quando vai esse período? De um modo geral, aí está no campo da sociologia, da filosofia, a modernidade teria chegado, o esgotamento da modernidade teria sido pós Segunda Guerra Mundial. Então, com o pós-guerra, teria sido o colapso do homem moderno. Fim do homem moderno. E aí nasce aquilo que alguns sociólogos, filósofos, chamam de pós-modernidade. Ou hipermodernidade. Ou modernidade líquida. Tem vários nomes. Ainda é um debate em aberto. Alguns falam que a pós-modernidade não é uma pós-modernidade, é uma hipermodernidade. É quando o homem levou às últimas consequências o seu ideal moderno. Onde ele constatou o seguinte, olha, parte do nosso ideal de modernidade estava ancorada em verdades. Porque, contraditoriamente, a modernidade pós-iluminista, ela estava, sim, ancorada em verdades absolutas. Só que, por exemplo, a verdade absoluta de que o homem é autônomo. E esse homem autônomo, ele construiu projetos. Quando você analisa, por exemplo, o projeto de Karl Marx, o próprio projeto de Weber, de Max Weber, esses homens do século XIX, eles criaram projetos que carregavam noções absolutas. Em que pese o fato de que eles apelavam para a autonomia. Mas, pós-Segunda Guerra Mundial, esse ideal de modernidade, que ainda eu vou falar um pouquinho mais dele adiante, ele vai colapsar. E aí vem todos esses conceitos aí. Pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade líquida, e assim vai. Agora, tendo apresentado esse background aí, agora vamos nos concentrar um pouquinho em Hermann Doiver. Aí é que me dá medo. Bom, primeiro, obviamente,
uma breve biografia. Acredito que a Caris vai poder aprofundar mais, e eu espero que sim, um pouco do pensamento dele. Eu vou ser aqui bem pontual e seletivo. Hermann Doiver foi um jurista. Ele nasceu em 1894 e faleceu em 1977. Se você for no YouTube, tem até umas gravações dele falando. Ele foi um jurista e filósofo reformado holandês que desenvolveu, juntamente com seu cunhado, chamado Dirk van Leeuwenhoek, não sei se essa é a pronúncia, um sistema de filosofia baseado numa cosmovisão distintamente cristã reformada. Então nós estamos diante de um filósofo cristão comprometido com a verdade bíblica, com as escrituras, e que construiu uma filosofia distintamente cristã. Uma filosofia que não deixa nada a desejar de outras construções filosóficas. De Aristóteles, de Platão, de Agostinho, São Tomás de Aquino, de Kant, entre outros. Heidegger. Enfim, ele construiu, portanto, uma cosmovisão distintamente cristã na sua filosofia. Foi professor de Direito da Universidade Livre de Amsterdã, universidade fundada por Abraham Kuyper, que eu vou já falar dele, e foi membro da Academia Holandesa de Ciências e presidente por muitos anos da Sociedade Holandesa de Filosofia do Direito. Ele não era um homem, ele não era um pastor, ele não era um teólogo. Ele era um filósofo. O métier dele era a universidade, o direito e a filosofia. Então ele não propôs uma teologia. Ele propôs uma filosofia distintamente cristã. Sua Magnus Opus foi publicada na Holanda em 1934 e em inglês entre 1953 a 1958, com o título de Uma Nova Crítica do Pensamento Teórico. O diálogo de Doiver, direto, foi com Kant. Então, ele esgrimou com Kant. A sua nova crítica era uma resposta à crítica da razão pura e à crítica da razão prática de Kant. Era uma crítica a essa visão autonômica do homem presente na filosofia kantiana. Então ele vai tentar propor uma correção. É interessante que ele dialoga com Kant. Inclusive, ele se apropria, sim, de alguns métodos filosóficos de Kant. Não tem nenhum problema. Ele vai dialogar e vai trabalhar utilizando alguns métodos. O que ele não faz foi o que Agostinho, infelizmente, fez, e o que São Tomás de Aquino também. O que ele não faz é assimilar a filosofia secular e batizá-la. Quer dizer, é pegar uma filosofia secularizada, uma filosofia secular, melhor colocando, e dar um formato, uma roupagem cristã, ajustando aqui alguma coisa ali e tal. Ele não fez isso.
Santo Agostinho, em alguns aspectos, ele fez isso. Ele batizou o platonismo. Ele pegou a filosofia platônica e deu um cariz cristão para alguns pontos. Isso gerou alguns problemas. Mas o problema maior foi com São Tomás de Aquino, no século XIII, quando ele se apropriou não mais do platonismo, mas sim do aristotelismo, e ele vai criar a sua filosofia. O tomismo. E vai dar origem à chamada escolástica medieval. Que é o quê? Uma fusão de pressupostos cristãos com pressupostos filosóficos aristotélicos. Ele funde isso e dá origem ao tomismo. Vai ser a filosofia de base da Idade Média e que Doivert vai criticar e vai dizer que isso deu origem a um motivo base, depois eu explico isso, de natureza e graça. Já chego lá. Então, a filosofia, portanto, de Doivert, ela é distintamente cristã. Por quê? Porque ele não se apropriou da essência filosófica kantiana. Não. Ele desconstruiu a filosofia kantiana, a sua essência, e apresentou uma outra filosofia distintamente cristã. Os pais de... Eu coloquei HD para abreviar aí. Os pais de Hermann Doivert eram cristãos reformados, profundamente comprometidos com a restauração do genuíno evangelho e sua aplicação na totalidade da vida. Eles eram comprometidos com uma cosmovisão cristã reformada. Eles eram leitores, os pais de Doivert, eram leitores de Abraham Kuyper, de Grom van Prinsterer, depois eu falo dele também, e de outros tantos, de Herman Bavinck, o teólogo. Então, Hermann Doivert nasceu nesse ambiente. Esse despertamento, que foi a busca por uma restauração do evangelho, na sua totalidade da vida, que Hermann Doivert chamou de avivamento, ficou conhecido como o neocalvinismo holandês. Movimento protestante que visava restaurar a vitalidade do cristianismo na vida pública holandesa. Conforme Guilherme de Carvalho, que no Brasil, uma das pessoas que mais conhecem a obra do Hermann Doivert, inclusive foi ele que traduziu este livro aqui, ó, No Crepúsculo do Pensamento, e tem uma boa introdução. Segundo, e é um pastor batista, tem alguns problemas, mas, enfim, deixa para lá. Conforme Guilherme de Carvalho, o neocalvinismo procurava aplicar, essa é a palavra, aplicar, a visão reformada calvinista, que no fundo é bíblica. Nós entendemos que a teologia de Calvino é aquela que mais se aproxima. Tem falhas, tem problemas? Eu não sei identificar, mas tem gente que sabe. Né? Mas é aquela que se aproxima mais da verdade bíblica. Então, o que ele diz? A visão reformada calvinista, bíblica, do mundo e da vida em um contexto moderno e de reestruturação nacional frente às pressões ideológicas do quê? Da Revolução Francesa, do Iluminismo e do imperialismo bonapartista. Porque o que aconteceu? Interessante o paralelo. Quando Alexandre o Grande dominou o mundo grego, o que ele fez? Ele levou a filosofia grega para todo mundo que ele ocupou. E aí nós temos o helenismo. Quando Napoleão Bonaparte iniciou seu processo de expansão na Europa, ele também levou o iluminismo sobre a Europa. Com alguns problemas, né? Seria um
um iluminismo, como é que tem um nome para isso? Um despotismo esclarecido. Ou seja, era um déspota, que ele era, mas com princípios iluministas. E Napoleão fez isso. Ou seja, a verdade é que os ventos da filosofia iluminista, kantiana, materializada na Revolução Francesa, se espalhou por toda a Europa. E o que os reformados holandeses fizeram? Eles se colocaram como barreira ao avanço desse pensamento revolucionário, autônomo, anticristão. Esse movimento de tentativa de segurar essas ondas kantianas, iluministas, é chamado de neocalvinismo holandês. Foi uma tentativa, até certo ponto, bem sucedida. Fato é que eu estou aqui, em 2019, falando de Kuyper, de Doivert, e progressivamente o pensamento reformado holandês tem se desenvolvido no Brasil, na academia, tem grupos de estudos sobre isso. Se o senhor permitir, quem sabe no futuro eu enverede por isso, formar dentro da universidade um grupo de estudos sobre Doivert dentro da universidade. Enfim, avançando. Os principais líderes desse movimento, que movimento? O neocalvinismo holandês, do século XIX foram, esse nome é impronunciável, né? Mas eu vou só pronunciar a parte final, o Van Priester, né? Que foi um historiador importante e também teve alguma participação política, estudou direito e os clássicos na Universidade de Leiden, escreveu uma importante obra, que eu vou mencionar mais adiante, sobre a incredulidade na Revolução Francesa. A obra se chamava Incredulidade e Revolução. Líder do movimento antirrevolucionário na Holanda e um dos fundadores do Partido Antirrevolucionário Holandês. Outro nome importante desse movimento neocalvinista que influenciou profundamente a filosofia de Doivert foi o Abraham Kuyper, teólogo, reformador holandês, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, em 1880, universidade que Doivert estudou. Tornou-se primeiro-ministro da Holanda entre 1901 e 1905 e entendia que as implicações do cristianismo deveriam alcançar todas as áreas da existência humana. Em sua vida procurou tornar isso uma realidade. Há uma frase conhecidíssima de Kuyper, mas tem que ser repetida sempre e memorizada, que ele diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência. Na sua física, na sua matemática, na sua biologia, na sua química, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame: é meu. O próprio, como eu já disse, né, Herman Doivert afirmou que Kuyper foi o pai de um avivamento na Holanda. Herman Doivert, portanto, foi herdeiro e continuador da tradição neocalvinista holandesa. Tornou-se uma das maiores referências na difícil tarefa, porque uma coisa é você proclamar que Cristo é Senhor. Isso, como crente, nós sabemos. O difícil é você evidenciar com teoria distintamente cristã a soberania de Cristo na história, na biologia, na química, na física, na matemática, na sala de aula da Heloísa, quando ela tem que dar todos esses assuntos,
suas aulas de ciência ali. O difícil é isso. É um desafio. Mas esse evento aqui tem o propósito de incentivar que nós façamos isso. Voltando a Doiver, ele tornou uma das maiores referências na difícil tarefa de quê? De aplicar as verdades do Evangelho, as Escrituras, na sua área de conhecimento. E qual era a área de conhecimento dele? Filosofia e direito. E ele produziu obras. Escreveu, publicou obras onde ele procurou, com muitos acertos, também com alguns erros, aplicar as Escrituras, a soberania de Cristo, Desculpe aí tá funcionando. Desculpe o tom, viu? Eu sou professor, então o professor se empolga, gesticula, às vezes fala mais alto do que deve, então compreendam. Né? Nós vamos terminar aqui. Vou fechar com esse último slide aqui, depois a gente continua por intervalo. Bom, sobre a filosofia reformacional, que é assim chamada de Doiver, algumas considerações gerais que eu já mencionei, mas aqui é uma síntese do que eu vim falando, né? Existe certo consenso de que o objeto da filosofia é a totalidade do real. Qual é o objeto da física? É um. Da matemática? É outro. Da história? É outro. E qual é o objeto de estudo da filosofia? Para os filósofos, é a totalidade do real. É meio pretensiosa, mas é isso. Para Hermann Doiver, o papel da filosofia era compreender e discernir a estrutura da realidade. Assim como a relação entre o todo e as partes. Portanto, a filosofia doiverdiana, ela procurava isso. Compreender como toda filosofia. Como toda filosofia. Se você pegar a filosofia marxista, o materialismo histórico, ele é um projeto filosófico que tenta dar conta de todo o real. De explicar tudo. Explicar tudo. Doiver também. Ele queria explicar o que ele chamava de estrutura da realidade. Como o mundo funcionava. Só que ele fez isso tendo como fundamento, como pressuposto, a existência de Deus e a sua revelação às Escrituras. Pode-se afirmar que a filosofia produzida por Doiver é uma filosofia completa nesse sentido. Como a de Kant, eu já falei, né? Mas qual a diferença dele para as outras? Já respondi. Ela procura ser distintamente cristã. Doiver não faz uma síntese com filosofias seculares, em que pese o fato de que ele dialoga. Mas o diálogo dele é antitético, é crítico. Não é para absorver a essência. É para conhecer por dentro, desconstruí-la no bom sentido, mostrando as suas fragilidades e como ela se afastou de Deus. E aí ele vai recoloca a questão nos termos corretos. O seu pressuposto é com a revelação bíblica.
Eu gostaria de concluir essa primeira parte lendo aqui um texto que eu recomendo, está na internet. Um artigo do Fabiano de Almeida Oliveira, está no Fides Reformato, se chama Filosofando Corandel. Uma apresentação panorâmica da vida, pensamento e antecedentes intelectuais de Hermann Doiver. Lá na página 98, para concluir, ele escreve o seguinte: o sistema filosófico de Doiver, como qualquer outro nascido sob a égide da queda, também está suscetível a falhas e, portanto, a críticas. Cornelius Van Til, criador da apologética transcendental, essa palavra aí, transcendental, vem de Kant, que passa por Doiver e está presente aqui em Cornelius Van Til. É um método. E um dos expoentes reformados no século XX afirmou que Doiver havia sido um grande pensador cristão e que, por isso, qualquer crítica feita a ele deveria ser acompanhada de uma profunda apreciação por suas realizações. De fato, Van Til tinha razão ao dizer isso. Toda possível crítica ao pensamento de Doiver não pode e nem deve ignorar o fato de que a sua vida e energia foram dedicadas à promoção da glória de Deus e ao estabelecimento da sua verdade. Mesmo a despeito dos possíveis equívocos e exageros encontrados em seu sistema filosófico, o que permanece como contribuição determinante é a sua concepção original da relação intrínseca entre a cosmovisão, a atividade teórico-científica, o desenvolvimento histórico-cultural e os motivos básicos religiosos, que eu vou falar. Outro aspecto digno de nota em seu pensamento diz respeito à sua teoria da realidade, do todo. E disso eu não vou falar. Ela faz muita justiça à rica e irredutível diversidade criada e à mútua coerência temporal entre os seus aspectos e estruturas. Entretanto, o legado mais substancial deixado por seu sistema filosófico foi a afirmação destemida de que o conhecimento do mundo, ouçam isso, o conhecimento do mundo não faz sentido algum, nem tampouco o conhecimento do eu em si mesmo, à parte do conhecimento de Deus. Tal declaração o coloca no mesmo patamar ocupado por grandes pensadores cristãos do passado, que não se envergonharam do testemunho de Cristo, como Agostinho e Calvino. Então, eu paro por aqui. Nós vamos ter um break aí e depois a gente continua.